Bom, vamos para essa parte final, então, né, pessoal, da parte de análise térmica. Em relação agora, já falamos um pouco da taxa de resfriamento, aquecimento, massa da amostra, vamos falar um pouquinho agora da questão da preparação da amostra. O ideal é a gente manter a amostra mais fina possível, né? Se possível, obter um disquinho que tenha um diâmetro menor do que o diâmetro interno do cadinho, para minimizar esses gradientes térmicos, né? Então, quanto mais contato a gente tiver, seja na forma de um disco ou de um pó, compactar ele no fundo também para ter um contato mais eficiente possível com o fundo do cadinho, para maximizar essa troca térmica, certo? Tentar cobrir o máximo possível o fundo, né? Da parte interna do cadinho, tá? Se a gente obter uma amostra, vamos dizer assim, a partir de um particulado e a gente quiser macerar ela, a gente tem que tomar cuidado, né? De modo a tentar obter uma amostra fina, porque isso pode favorecer a troca térmica, mas também a gente pode estar mudando a condição de processamento do material. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, não é? Então, procurar não colocar um pedacinho isolado do material lá no meio da amostra, né? O ideal é procurar ocupar de maneira mais eficiente possível o fundo do cadinho, tá? Para melhorar a eficiência dessa troca térmica. Os materiais de porta-amostra, né? Eu já havia mencionado para vocês, pode ser de alumínio, pode ser de platina, né? Os cadinhos metálicos, de cobre, ou pode ser de material cerâmico, né? Como um cadinho de alumina, de óxido de alumínio, ou de grafite também, tá? Isso vai variar o que? Então, a condutividade térmica do material do cadinho, né, do porta-amostra, a capacidade calorífica, e pode alterar também a forma da curva e a magnitude do evento, ou seja, a intensidade e largura do pico, tá? Então, todos esses fatores podem alterar a cara, vamos dizer assim, do pico de DSC ou de DTA, tá? Agora aqui, o fluxo de calor, então, ou seja, para aquela amostra de sacarina, uma mesma taxa de aquecimento, não é? Mesma massa da amostra, só mudando o fluxo de calor de 50 para 100 ou 150 ml por minuto, a gente já pode ter alguma variação sutil aqui das temperaturas, tá? A gente pode ver que mudou um pouquinho as formas dos picos aqui e a intensidade desse segundo pico também, não é? Porque mudando o fluxo, a gente vai mudar a condutividade térmica também lá dentro do forno, não é? A condição. E aqui a variação agora para a sacarina do gás do ambiente. Então, utilizando um gás inerte nitrogênio, a gente vê quais seriam as transformações mais reais mesmo. E com o ar sintético, que além de nitrogênio vai ter oxigênio e outros gases, pode haver alguma reação, né? Pode haver alguma reação e alterar as transformações que ocorrem na amostra, certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso, fazer sempre um estudo prévio do que pode acontecer na amostra. Agora, a quantidade de material, a gente já tinha falado, não é? Da massa, então, que para uma massa menor, a gente obtém um sinal um pouquinho mais sutil, e aumentando a massa aqui em miligramas, a gente acaba aumentando a intensidade dos picos, não é? E pode mudar também algum sinal adicional ou não, no caso de aumentar a massa da amostra. E aqui dois tipos de preparação da amostra diferentes. Uma amostra que foi macerada de sacarina e uma outra que foi prensada. Olha só como a gente pode mudar o sinal e gerar eventos diferenciados, né, para as duas condições em que a amostra foi preparada. Então, o histórico de processamento do material, ele é importante nesse sentido, porque ele pode mostrar transformações diferentes, né, dependendo dessa condição. Então, aqui estão sendo mostrados, né, as transições que podem ocorrer, as transformações, e se elas são endotérmicas ou exotérmicas, né? Então, uma temperatura, né, de transição cristalina, né? Normalmente vai ser uma transformação exotérmica. Já a fusão vai ser uma transformação endotérmica, não é? Transição vítrea não é nenhum nem outro, é uma mudança de linha base, né? Uma mudança de CP, certo? Desidratação tipicamente vai ser endotérmica, decomposição pode ser tanto decomposição de uma fase, por exemplo, pode ser exotérmica ou endotérmica, polimerização normalmente vai ser exotérmica, assim como reações catalíticas, também normalmente exotérmica. Então essa é uma ótima tabela de referência que vocês podem guardar aí para avaliar a natureza das transformações, certo? O que a gente pode determinar, né, ou aplicações gerais do DSC? Determinação da TG, não é? Uma temperatura de transição como a TG, cristalização, fusão, ou medidas quantitativas, como calor específico, CP,
o ΔH, que não precisa ser só de fusão, pode ser de cristalização, né? Ou pode ser de oxidação, dependendo das reações que você tiver no material. Então, a gente pode determinar os mais variados parâmetros térmicos possíveis, não é? Aplicações também nos mais diferentes e variados tipos de materiais, materiais metálicos, materiais cerâmicos, semicondutores, materiais poliméricos, materiais orgânicos, né? Como, por exemplo, aqui, óleos e gorduras, né? Materiais orgânicos, polímeros, graxas e lubrificantes, catalisadores, né? Que podem envolver material inorgânico, né? Ou nanopartículas de óxidos metálicos, né? Como catalisadores. Pode fazer aplicação para petróleo também, na área de carvão, materiais biológicos e fármacos, produtos naturais, sais, óxidos, né? Então, as aplicações são em praticamente todos os tipos de materiais possíveis que a gente tem, né, comercialmente, aí, ou sendo caracterizados na academia, em laboratório, certo? Então, mais alguns exemplos aqui de aplicações, que era uma daquelas referências que eu citei para você da revista Química Nova, né, que é um artigo de 2002. Ele mostra um exemplo aqui da fusão, da cristalização, desculpa, da fusão, né, do índio cristalino. Aqui, o exemplo de um polietileno de alta densidade semicristalino sendo caracterizado, né, e uma transição, né, do estado amorfo vítreo no poliacetato de vinila, não é? No PVC. E aqui, então, mostrando só mais um exemplo, né, de uma caracterização de uma blenda de colágeno quitosana, onde vai mudando aqui a proporção entre os dois materiais, né, para formar essa blenda, não é? E a influência, então, nas transições térmicas, que ocorrem em diferentes temperaturas. Então, em algumas delas, como essa transição não ocorre, uma variação significativa, já no evento 2 aqui ocorre uma pequena variação devido à perda de água, certo? Então, aqui tem mais um exemplo agora, não é? De poliuretano, tá? Então, vou deixar aqui para vocês olhar um tempinho, que vai havendo aqui uma variação dessa contaminação aqui através de ppms, né? De 0, 100 até 600 ppm de um determinado composto, tá? E acho que eu vou parando por aqui, então, mostrando só aqui no final os exemplos, né, de equipamentos que a gente pode ter comercialmente. Então, um DSC aqui da Shimatsu, que é uma marca não é tão conhecida, não é? E equipamentos aqui da NET, o DSC Maia, que a gente tem um laboratório do professor Kiminami, do professor Bota, que fica lá no prédio CPQ Maia, né, da Petrobras, no laboratório de hidrogênio lá, tem um DSC desse Maia, que vai de temperatura criogênica até 600 graus. Então, a gente pode usar cadinho de alumínio tranquilamente, que não reaja com a amostra. Aqui mais um diagrama esquemático mostrando esse DSC Maia, né? O chamado DSC 200 da NET, tá? E a configuração do forno, aqui no diagrama esquemático da seção transversal do forno. Aqui um outro exemplo de DSC 404 Pegasus, que já é para uma temperatura maior, e uma foto aqui mostrando o desenho, né, a configuração do forno. Então, a gente tem uma haste cerâmica aqui que mantém o suporte, onde vai haver a colocação dos dois cadinhos de referência e de amostra, não é? Não vou mostrar detalhes disso daqui que eu já falei para vocês. Os exemplos, né, do DSC de fluxo de calor, a configuração dos cadinhos, a compensação de potência, e o DTA, que tem cadinho até numa configuração bem diferente, tá? Só queria chegar nos outros exemplos de equipamentos, né, de diferentes marcas que existem. Os DSCs da Perkin-Elmer, então vocês veem que o design, a configuração é uma coisa muito particular de cada fabricante. Aqui exemplos, então, de diferentes modelos de DSC da Perkin-Elmer. Tem alguns que vêm já com um carretel para uma troca meio automatizada de amostras, né? Você monta todos os cadinhos ali e depois vai fazendo uma série de análises. Aqui outros DSCs, diferentes modelos aqui da Perkin-Elmer, né? Aí mostrando a questão da compensação de potência e fluxo de calor, né? E mais exemplos aqui, então, da Perkin-Elmer, do catálogo da Perkin-Elmer, mostrando a variação de taxas de aquecimento, e a gente pode ter taxas de aquecimento bem altas, né, dependendo do tipo específico de DSC. Então, aqui uma taxa de aquecimento de 500 graus por minuto, né, dividindo por 60 para converter isso daí em graus por segundo, seria da ordem mais ou menos de 10 graus por segundo.
já uma taxa de resfriamento bem alta, né, de aquecimento. E tem um DSC específico da Perkin-Elmer, esse último modelo que eu mostrei, que é o chamado Hyper DSC, que a gente consegue obter taxas de resfriamento bem altas, talvez para simular condições de processamento as mais reais possíveis, não é? Então, de 100 graus por minuto até 700 graus por minuto, atingindo essas taxas que eu mencionei para vocês aí da ordem de 10 graus por segundo, né? Que já são taxas bem altas. Então, mostrando aqui essa variação desde taxas bem baixas, 5 graus por minuto, até essa faixa aí mais ou menos de 600 graus por minuto, que seria 10 graus por segundo. Certo? Então, esses são os exemplos que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Vou finalizar aqui a gravação, tá? E já estou disponibilizando esse material aqui lá na plataforma Ava para vocês, tá bom? Obrigado, então, pessoal. Valeu. Um abraço.